Salve turma! Sejam bem-vindos ao último vídeo aqui do tópico de remoção em listas encadeadas simples. Se você chegou até aqui, meus parabéns, tem muito conteúdo, tá bom? Então, se chegou aqui, meus parabéns. Eu já peço também para você deixar seu like, se inscrever no canal se você estiver gostando desse conteúdo também, que está dando muito trabalho para produzir também, imagino muito trabalho para vocês estudarem um assunto também. Muito bem, nesse vídeo, até o vídeo passado, o que nós fizemos foi, de fato, analisar as nuances, né, da função de remoção, né, os casos que a gente tinha que tomar cuidado e tudo mais. E o que eu falei em alguns vídeos foi que eu ia trazer para vocês uma função que ia tentar dar uma simplificada, né? Até acho que usei o termo deixar mais enxuto, mas quando eu vi na prática aqui, a função não está muito mais curta não. Mas a ideia é tentar deixar uma função um pouquinho mais genérica, sem tratar exatamente os casos específicos diretamente como a gente fez antes. A gente vai fazer o tratamento dos casos específicos depois. Então, eu estou aqui com a função. O que eu fiz, na verdade, foi o seguinte, ó. Eu criei, então, uma parte 13 aqui dos nossos códigos. E daí o que eu tenho é o seguinte, pessoal. Eu peguei a nossa função antiga, eu chamei de remove underline view1, né, V1, version 1, primeira versão. E ela remove o primeiro nó encontrado, que possui o valor vol. Essa função tem um teor mais didático, tratando cada caso separadamente. E essa outra função aqui, ela é uma alternativa anterior, funcionando para o mesmo propósito, mas sem tratar cada caso separadamente logo de cara. O que nós vamos fazer é fazer esse tratamento dos ponteiros num segundo momento, tá bom? E eu vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo agora. Então, muito bem, a gente tem a nossa função aqui. A ideia dessa função é que ao invés de eu checar logo de cara se o primeiro elemento da lista ele possui o valor que eu estou procurando, eu vou fazer essa checagem tanto do primeiro quanto do final depois. Então, a nossa ideia é que nós vamos usar aquele algoritmo de percorrer a lista com dois ponteiros, um atual e um anterior, né? O nosso pos de position, né? O atual, e o nosso prev de previous, né? O anterior. A gente vai percorrendo isso até que a gente pode achar um elemento, e daí a gente vai fazer os devidos tratamentos. É isso que a gente vai ver agora. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou usar essa lista aqui como padrão para a gente entender esse algoritmo aqui. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer é o seguinte: se a lista não estiver vazia, significa que tem elementos para a gente procurar e remover. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: ó, a gente vai declarar um ponteiro prev, né, que é o nosso anterior, que inicialmente ele é nulo, e nós vamos ter um outro ponteiro aqui, que vai ser o nosso post position, que vai ser a posição atual que a gente está vendo. E atualmente ele vai ser o primeiro elemento da nossa lista. Então, isso já difere um pouco com o que nós fizemos no código passado, porque no código da outra função, o que acontecia é que a gente tratava primeiro esse caso do primeiro elemento. Caso contrário, nós declararíamos, né, essas duas variáveis, porém, o pos ele já começava no segundo elemento e o prev ele começava, na verdade, apontando para o primeiro elemento aqui da lista. Era isso que acontecia. Agora não. Agora o nosso pos ele vai apontar para o primeiro elemento, daqui no primeiro nó da nossa lista, e não existe um nó anterior ao nó da lista. Por isso que o nosso prev aqui ele tá nulo. Então vamos supor nesse primeiro exemplo que a gente queira procurar em remover um nó com valor 99. Então aqui na ideia do exemplo, pessoal, é basicamente o mesmo código que tem na função passada. Então o que a gente vai fazer? Enquanto o pos, né, o ponteiro não chegou no final da lista, ou seja, enquanto ele tiver um ponteiro apontando para um nó válido para ser feito a checagem, né, dos valores, a gente faz alguma coisa e o valor desse nó for diferente do valor que eu estou procurando, significa que eu ainda não encontrei o nó com esse valor. Então a gente vai fazer o seguinte: o que nós vamos fazer aqui é que o pos, aqui está até faltando algo, né? O nosso prev ele vai receber o pos e o pos vai receber o pos next. Então a ideia é que a gente mova nesse ponto os dois ponteiros. Então aí você pode falar: pô, Samuca, mas no vídeo na função passada, se você olhar aqui, ó, nesse mesmo trecho, se a gente olhar aqui, a gente fazia que o prev recebia o prev next, né? Ou seja, o meu ponteiro prev, que estava apontando para um dado nó, ele então agora passaria a apontar para o próximo nó, né? É isso que a gente estava fazendo. Isso aqui funcionava, pessoal, justamente porque esse nó prev, ele por padrão, ele já apontava, né, inicialmente, né, para o primeiro nó, né? A gente já tinha isso. O prev já por padrão ele apontava para o primeiro nó. Agora o nosso prev pode ser nulo. O que acontece então se eu tenho um ponteiro nulo e eu tento acessar um campo de uma struct a partir de um ponteiro nulo, né, numa região de memória que não existe, vai dar segmentation fault. Então vai dar falha de segmentação.
Ou seja, eu tenho um ponteiro, não está apontando para lugar nenhum e está tentando acessar um endereço específico, né? Que seria um campo de uma struct. Isso aqui vai dar problema. Então é por isso que a gente pode fazer o seguinte. O prev ele vai apontar para o pos, né? E o pos não é exatamente a gente tem então um nó pos, né? Que da position atual. O prev não é o anterior. Se eu quiser fazer então com que o anterior ele aponte para o próximo elemento dele, né? É exatamente o pos. Então o que eu faço aqui? O prev vai apontar para o pos. Então ele vai fazer assim, né? Ó, vou colocar até um ponteirinho aqui. Nossa, o ponteiro ficou feio. Vou colocar um ponteiro assim. Aí a gente coloca, ele vai estar apontando para cá nesse momento e depois a gente faz com que o pos aponte para o pos next, ou seja, ele vai apontar para cá, né, para esse próximo. Então, basicamente o que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. O nosso pos ele vai para cá e o nosso prev ele vem para cá. Aí a gente continua fazendo isso, ou até terminar de percorrer todos os elementos da lista, ou até achar. No caso do 99, a gente vai ficar perguntando, opa, o pos é válido? É válido, né? Não chegou no final da lista. O valor é 99 do nó? Não é. Vai para o próximo, até que a gente chega aqui e nós vamos ter o nosso pos apontando aqui para nulo. E assim a gente vai sair desse while, né? Porque o pos é diferente de nulo, não. Ele chegou no final da lista. Aqui eu vou perguntar, se o pos for diferente de nulo, significa que o ponteiro está apontando para um nó válido, ou seja, achamos o nó que tem o valor que nós queremos remover, né? E então a gente vai fazer alguma coisa. Nesse caso não fez, então ele nem entra aqui e sai da função e não faz nada. Mas vamos supor agora que a gente queira fazer o seguinte, né? Opa, aqui eu dei o Ctrl Z no lugar errado. Vamos supor que a gente queira fazer o seguinte, ó. Que a gente queira remover, por exemplo, o valor... Vamos supor que a gente queira remover o valor 4. Então o que vai acontecer? A gente vai percorrer, né? Vamos colocar o valor 5 aqui. Nós vamos percorrer aqui... A gente faz essa checagem, na verdade começa aqui, né? Faz essa checagem, não é, vai para esse, até que chega aqui. Opa, o pos é diferente de nulo, só que o valor dele, na verdade, agora ele é igual ao valor 5. Então, achamos o nó que queremos remover. Então, quando chegar aqui, o nosso pos ele vai ser diferente de nulo, ou seja, ele está apontando exatamente para essa caixinha aqui. Daí a gente vai fazer o seguinte, agora nesse momento... Nós vamos fazer a checagem se o elemento é o primeiro ou é o último da lista para fazer esse encadeamento, né? E depois a gente faz a remoção só no final. Então a gente vai corrigir todos os encadeamentos agora que a remoção vai causar, né, as inconsistências. Vamos fazer o encadeamento das inconsistências que a remoção vai causar e depois a gente de fato remove o nosso ponteiro. Então, é o nosso elemento, o nosso nó. Então, a gente pergunta, esse nó que a gente vai remover, que é o pos, ele é um nó final, né? Ele está no final da lista? Não está, então não vem para cá. Note que aqui não tem um else, já eu vou mostrar um caso porque que aqui não tem um else. O meu nó pos é exatamente o nó inicial, ou seja, o LBegin está apontando para o LPos? Não é. Então, não é aqui, é um nó no meio. Então, caso contrário, aqui sim tem um else. Então, elemento, o nó pos está no meio da lista. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Caso contrário, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos querer remover esse elemento, mas para isso a gente precisa antes fazer o quê? Corrigir esse encadeamento, né? Fazer com que esse nó com valor 4 aponte para o nó com valor 7. Então aqui é a mesma coisa do que nós vimos no vídeo passado, basta que a gente faça o seguinte, ó, que o prev next, o prev é esse nó 4 aqui, o próximo valor dele é esse camarada aqui, eu quero fazer com esse cara aponte para cá. Quem que é esse elemento 7? É exatamente o próximo elemento do pos. Então eu estou fazendo o seguinte, estou mandando isso aqui apontar exatamente para cá, né? Então prev next aponta para o pos next. É isso aqui que está acontecendo. Então corrigimos o encadeamento aqui. Aí depois eu saio daqui e simplesmente dou um free no pos. Vai ser isso aqui, ó. Vou dar um free no pos. E aqui exatamente nós teremos o seguinte, né? Nós teremos o 10, o 2, o 4 e o 7. Aqui nulo. A gente vai ter então a nossa lista, o biguinho aqui, ó, vai fazer dessa maneira, está apontando para cá. E o end, que aqui é nosso E, né, de end, está apontando para cá. Então é isso que nós temos. Esse cenário aqui está funcionando. Vamos pegar um cenário que nós queremos remover no final da lista. Então vamos supor que aqui, ao invés do 5, a gente queira remover o 7. Então vai acontecer que nesse while a gente vai ficar percorrendo todos os nós da lista até que ele vai achar um nó com esse valor, então, que é esse camarada aqui. Então quando sair desse while é porque o valor do nó que o pos está apontando agora é igual ao valor que eu quero
que eu estou buscando para remover. Então, ele vai sair daqui com um pós diferente de nulo. A primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte. O nó pós que eu vou remover é o último nó, ou seja, o L-end está apontando para ele? De fato está. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que o L-end aponte para o elemento anterior. E quem que é o elemento anterior? É, de fato, o prev. Então, o que está acontecendo aqui? O nosso L-end vai apontar para o prev. É por isso que está acontecendo isso. A gente elimina esse camarada aqui. Vou até colocar de outra cor. Então, elimina isso aqui. Aí, depois eu pergunto, o início está apontando para esse pós? Ou seja, esse nó 7 também é o nó inicial? Não é o nó inicial. Aí o que eu vou fazer, o nó pós aqui na verdade não está nem no meio da lista. Isso aqui é um caso que está no meio da lista ou até no final. Mas eu vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar esse comentário. Caso contrário não for o começo, o que a gente vai perguntar aqui é o seguinte, ó. Nós vamos corrigir o encadeamento. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse nó aqui, ele aponte agora para nulo, né? Eu quero fazer exatamente isso, né? Porque ele vai ser o último elemento. Mas se eu fizer usar o código do jeito que está aqui, o prevNext, que é esse ponteiro, se eu mandar apontar para o posNext, que é esse outro, vai acontecer exatamente o que a gente quer. Ou seja, prevNext aponte para o posNext. O posNext, eu vou fazer de outra cor aqui, o posNext é justamente o nulo. Então, quando eu mandar o prevNext, que é esse ponteiro, apontar para o posNext, que é esse outro aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui o valor, vou colocar aqui para cima, ó, vai ter o valor nulo aqui. É isso que está acontecendo. Aí depois a gente vem e simplesmente dá um free no pós. Isso aqui funciona. Então aí nesse caso o que a gente vai ter? Vamos ter a nossa lista aqui 10, 2, 4, 5, nulo. E nós vamos ter um outro ponteiro aqui para o final. Então isso aqui está funcionando. Vamos fazer agora o caso do elemento estar na primeira posição na cabeça da lista. Então deixa eu apagar isso aqui. Beleza, apaguei quase tudo, deixa eu apagar esse vermelhão aqui. Então agora o caso que nós temos é isso aqui, né? Vamos começar a fazer a análise, o prev nesse momento está nulo, está apontando para nada. E aqui a gente já vai de cara perguntar, pós é diferente de nulo? É. O valor do pós, que no caso agora vai ser 10, ele é diferente do valor que eu estou procurando, né? O valor desse nó é diferente? Não, é igual. Então, opa, achamos o elemento que a gente tem. Então, vai chegar aqui, o pós ele vai ser diferente de nulo. Logo de cara eu vou perguntar, o L-end é igual ao pós? Ou seja, esse nó 10 que eu vou remover, ele é o último elemento? Não é. Ele é o primeiro elemento que eu vou remover? Ele, de fato, é o primeiro elemento que eu vou remover. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, ó. Nós estamos atualizando, então, esse ponteiro begin aqui, ó. Ao invés de apontar para cá, qual vai ser o novo primeiro nó agora? Vai ser o nó 2, né? Que é o segundo nó. Então, eu estou fazendo o seguinte, ó. O LBegin vai apontar para o posNext. Então, a gente tem o posNext é exatamente aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. LBegin aponta para o posNext. Está apontando para cá. Poderia aqui também fazer o seguinte, né? Poderia fazer LBegin, cadê? Opa, apontar para LBegin Next, né? Eu também poderia apontar, porque esses dois ponteiros estão apontando para o mesmo lugar e isso aqui também funciona. Eu acho que foi até o jeito que a gente fez no outro, né? Quando tratava com o caso, quando era na cabeça da lista, eu acho que a gente fez alguma coisa, ó, fizemos assim, então eu vou deixar do jeito que estava lá no exercício anterior. Então, ao invés de ser pós-next, vamos fazer que o LBegin aponte para o LBegin next. Então, vai ser exatamente esse mesmo ponteiro aqui, né? LBegin é esse elemento 10, o next dele é esse ponteiro. Eu quero que o meu LBegin agora aponte para cá. Então, com isso, a gente corrige essa parte aqui. Note que quando o LBegin ele é igual ao... Ele é a cabeça da lista, não, perdão. Quando o elemento que a gente quer remover é a cabeça da lista, o nosso prev ele é nulo. Então, note que eu não vou precisar fazer nenhuma correção de encadeamento entre um nó anterior e o próximo nó, né? Ou seja, eu não vou precisar fazer algo assim, que nem a gente fez, né? No outro caso, né? Algo assim, né? Fazer um nó anterior, apontar para o próximo nó, né? E remover o do meio. A gente não vai precisar fazer isso. Porque o nosso prev ele é nulo e aqui o primeiro elemento não tem um elemento anterior do primeiro, né? Então a gente não precisa fazer. É por isso que tem esse else aqui. Se não for o primeiro, significa que o prev está apontando para um elemento da lista, ou seja, significa que o elemento que eu vou remover, ou ele vai ser o último da lista, ou ele vai ser um elemento do meio, eu preciso corrigir esse encadeamento. Quando é o primeiro, não precisa. Então a gente tem essa situação. E por fim, pessoal,
vamos fazer um caso bem especial mesmo. Aqui, só deixa eu mostrar, né? Então, aqui o resultado seria L apontando para 2, né? Depois a gente daria o free aqui, né? No final a gente daria o free, não teria mais esse camarada aqui. Então, a gente teria aqui o quê? 2, 4, 5 e 7, né? Com nulo aqui. E o nosso end não foi alterado, né? Nosso ponteiro end não foi alterado, está apontando para cá. Então, isso aqui está funcionando. Por fim, vamos pegar um caso que geralmente a gente acaba esquecendo, que é uma lista com um elemento só. Vou até fazer aqui ó, uma lista com um elemento só. Vamos colocar aqui ó, um B de begin e um E de end. E tem aqui o nosso elemento 10. É um elemento só, ou seja, tanto ponteiro para o início quanto ponteiro para o fim estão apontando para esse elemento. Se eu tenho uma lista com um elemento só, esse elemento, esse nó é tanto o nó inicial quanto o nó final. Então, nesse caso, aqui na nossa função anterior, a gente fazia o seguinte, né? Se é o elemento inicial, a gente tratava e a gente perguntava se esse elemento, se só tinha um elemento na nossa lista, a gente também tratava, né? Então, a gente tinha um tratamento aqui para quando a função, quando o nó que a gente ia remover era também um nó inicial, né? Ou seja, o nó final e o nó inicial era também, e a gente também testava aqui para o end, em algum caso aqui também, a gente fazia isso também, né? Que era o caso 3 aqui também, né? Então a gente fazia esse tratamento meio que 2 vezes, né? Aqui não, agora a gente está fazendo uma vez só para tratar esse caso. E olha só como vai funcionar. Nesse primeiro momento aqui, o nosso ponteiro pos vai estar apontando para cá, o prev vai ser nulo. Aí a nossa pergunta que vai ser, né? O pos é diferente de nulo? O valor do pos é diferente do valor que eu estou pesquisando? Não é, porque eu quero remover nesse caso o valor 10, que é justamente o primeiro elemento da lista. Então ele vai estar aqui. O pos vai estar apontando para o primeiro elemento da lista. Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eu corrigir o L-end, porque eu vou perguntar, olha, esse nó que você vai remover, que é o pos aqui, ele é o nó final da lista, ou seja, o ponteiro end está apontando para cá? Está. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o mesmo algoritmo de quando a gente estava removendo o último elemento de uma lista com vários elementos, né? Ou seja, quando a gente estava removendo o elemento 7, a gente usou esse algoritmo e vai funcionar aqui também. Eu vou fazer com que o end aponte para o elemento anterior desse 10 aqui, ó. Só que o anterior desse 10 não existe, né? Porque não existe um nó anterior nesse caso. Ou seja, nesse nosso caso aqui, o prev que eu estou atribuindo aqui é nulo. Então, eu estou fazendo com que o end aponte para onde o prev está apontando, ou seja, aponte para nulo. Então, o elemento anterior de uma lista com um nó só, né, da cabeça da lista, é o nulo, não existe, né? Então, por isso que vai funcionar aqui. Só que como eu tenho esse caso que eu pode ter uma lista com um elemento só, que ele vai tanto o início quanto o fim, eu não posso colocar um else aqui. Eu tenho que verificar se é o início e verificar também se é o fim. É por isso que eu não tenho um else aqui, eu não posso tratar esses casos separados. Agora eu vou perguntar, o pos que eu vou remover, ele é também o elemento inicial aqui, ele é o elemento inicial, ou seja, o ponteiro begin está apontando para cá? De fato está, né? Está apontando para cá. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou ter um novo nó inicial, né? Se a gente seguisse o algoritmo aqui para remover esse, o nó inicial vai ser o próximo nó, né? Então, seria o próximo nó do begin. Então, o que eu estou fazendo aqui? LBegin, agora LBegin next. Quem que é o LBegin next? Exatamente o nulo. Então, quando eu faço LBegin, vai para o próximo dele, não existe próximo. E esse não existe próximo é valor igual a nulo. Então, quando eu faço isso, eu tenho isso aqui, ó, nulo. Aí, beleza. Não entra nesse else aqui, ou seja, eu não estou removendo um elemento no meio para corrigir o encadeamento. Eu tenho esse cenário aqui. Basta, então, que eu faça simplesmente dê um free, né, e apague esse nó que está apontado pelo pos. E com esse algoritmo aqui, eu consigo, com a mesma lógica de programação, tratar esses casos aqui, ao invés de eu ter que replicar, tanto para o caso aqui do end, né? Checar se é o nó final, aqui embaixo eu também checo de novo, se é o nó final, enfim, aqui eu tenho um algoritmo mais elegante para fazer isso, só que a lógica para você chegar aqui não é muito simples, né? Mas se você for fazendo o desenho exatamente como eu fiz aqui, você vai chegar nesse algoritmo, você vai chegar nessa lógica e eventualmente você vai falar, aqui está gerando uma inconsistência e tudo mais. Aí você vai saber exatamente o que você vai precisar fazer, que ponteiro que você vai ter que corrigir e tudo mais. Então, é um exercício, pessoal, que vocês têm que parar, desenhar, programar. Para, desenha e programa. E assim vocês conseguem generalizar as coisas. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos para a nossa função aqui nosso programa, que é o nosso teste linked list.
aquele mesmo programa que a gente usou no vídeo passado, só para mostrar para vocês que eu estou chamando essa função, vou colocar aqui um puts oi. Só para mostrar que eu estou chamando essa função aqui, e não a anterior. Aí eu vou vir aqui então no nossa libed, vou dar um make clean para limpar se tiver alguma coisa lá, vou dar um make. Compilou tudo sem problemas, vamos executar bin test linked list, ó, tá chamando oi, então tá chamando a função certa, eu vou apagar isso aqui, então acho que já convenci vocês que está funcionando. Então vamos compilar de novo e vamos executar, e vamos rever aqui no nosso caso de teste, ó. Então, nós tínhamos então aqui uma lista vazia, e eu tentei remover o elemento 99, não removi, porque não existe o 99. Aí eu tenho uma lista com um elemento só, que é o 10, e o final também, o lend está apontando para esse 10. Então, o que está acontecendo aqui? Eu mandei remover o 10, a lista ficou vazia, então funcionou exatamente esse caso aqui, ó, funcionou o caso que a gente atualizou esses dois ponteiros ao mesmo tempo. Aí depois nós criamos uma outra lista que tem 10, 2 e 4, sendo que o último elemento é o 4, então o ponteiro está batendo, está dando certo. Removemos o primeiro elemento da lista, a cabeça da lista que é o 10, sobrou o 2 e 4, removemos o 2, que é a cabeça dessa lista aqui. Deu certo, né? Note que o ponteiro, o nó final continua sendo 4. Agora nós temos uma lista com um elemento só, removemos essa lista, a lista está vazia. Então, tanto o início quanto o final está apontando para nulo. Agora a gente tem essa listona aqui com vários elementos, sendo que o último nó é o nó 7. Removemos o 2, que é o meio da lista aqui, então a gente corrigiu aqui o nosso encadeamento. Então o 10 está apontando para o 4 agora, porque não existe mais o nó 2. Removemos então outro elemento que está no meio da lista, que é o 4. Então agora o nó 10 tem que apontar para o nó 5, que é o que está acontecendo. Note que em todos os casos o nó final não foi alterado, ele continua sendo 7. Depois a gente removeu o nó final, né? Numa lista com 3 elementos, a gente removeu o nó final, que é o 7. E agora a gente tem os elementos 10 e 5, e o nosso novo nó final passa a ser o elemento 5. A gente fez isso. Tentamos remover aqui um elemento que não existe, não fez nada porque não encontrou, vai chegar nesse while aqui, vai sair desse while com pos igual a null, logo não vai entrar aqui. Nós fizemos isso, e depois o que a gente fez foi criar uma lista com elementos repetidos, no caso 5 e 5 está repetido, e eu mandei remover o 5. Então o que vai acontecer? Ele vai remover o nó 5 que está entre o 10 e o 4, né? Então aqui ó, sobrou o 10 e o 4. Então aqui a gente tem uma função mais interessante para nós trabalharmos desta maneira. Então, eu acho que assim a gente termina essa parte de emoção com um exercício muito interessante para vocês, que vocês podem quebrar a cabeça e fazer agora, e deixar aqui nos comentários possíveis soluções ou dúvidas que vocês tiverem. É o seguinte, que tal fazer uma função agora? A gente poderia chamar uma função aqui de remove all, por exemplo, onde eu vou querer remover todos os nós da minha lista que possua um dado valor. Então, aqui poderia ser um exercício para vocês fazerem, hein? Então, implementar essa função, que dado uma lista encadeada de inteiros aqui, simples, eu vou passar um valor e eu quero remover todos os nós dessa lista que tem esse valor. A dica para vocês fazerem isso, é um excelente exercício para consolidar os conteúdos, é se basear nessa última função que a gente fez, né, que é essa função remove. Tá? Então, a partir dessa função, vocês conseguem fazer. A dica é o seguinte: agora, nesse caso, se você quiser remover todos os elementos da tua lista, né, que possuam o valor que você quer, você vai ter que obrigatoriamente percorrer todos os elementos. E nessa função nossa remove, nós paramos de percorrer os elementos quando o pos chega no final da lista, ou seja, quando ele é nulo, ou quando a gente chega no pos, né, ou quando a gente faz quando a gente acha um nó com o valor. Então, agora, para vocês mudarem a função, fazer uma função que remova, né, todos os elementos, eu vou ter que desmembrar esse while aqui. Então, qual que seria a ideia? Seria o seguinte, ó, você vai ter que percorrer todos os elementos da tua lista, então, enquanto o pos for diferente de nulo, ou seja, você vai percorrer obrigatoriamente todos os elementos. Aí o que você pode fazer é o seguinte, ó, se o pos vol for igual ao vol que você quer, você vai remover. Então, remova o nó. Você vai remover. Caso contrário, você vai para o próximo. Mova para o próximo. Então, você tem que fazer isso aqui. Então, basicamente vai ser essa a ideia. Então, se você tiver que remover o nó, você vai usar uma lógica parecida com que é essa que a gente fez aqui, ó.
você vai usar basicamente esse código que a gente fez, você vai ter que talvez adaptar alguma coisinha ou outra, mas você vai colocar aqui dentro, ou seja, estou percorrendo toda a lista, achei um nó com valor, vou removê-lo, vou consertar o encadeamento e daí eu vou para o próximo, porque eu vou continuar fazendo essa remoção. Caso contrário, se não for, o que você vai fazer é simplesmente isso aqui, ó. Caso contrário, você vai mover os dois ponteiros, ou seja, você enquanto tiver um nós na lista, enquanto você estiver percorrendo todos, você analisa o atual. Esse atual que você tem, né, que está no pos, position, ele tem um elemento, tem um valor do elemento que você quer remover, ou seja, ele é um nó que você quer remover? Não é. Então mova os 2 ponteiros para o próximo e assim por diante. Opa, ele é. Se ele é, você vai ter que fazer essa remoção e tomar todos esses cuidados que a gente tomou aqui. Então fica aí um excelente exercício para vocês fazerem. Se você conseguir ter sucesso nesse exercício, faça um programa também e teste. Se você tiver sucesso, compartilhe essa sua solução aí, deixa o link no GitHub ou mesmo aqui nos comentários para compartilhar para os outros colegas ou deixa suas dúvidas também, acho que vai ser bem valioso. Então com isso eu vou voltar aqui o código que a gente tem normal, aqui ó, e assim a gente termina esse papo de remoção. No próximo vídeo que a gente vai fazer é 1 ou 2 vídeos de exercício para pegar algumas outras funções. As funções principais, que é inserção e remoção, nós fizemos agora. Nos próximos vídeos a gente vai continuar aí com mais exercícios, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.